Muito bem, pessoal. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre a fonte de corrente estabilizada a transistor. Como fizemos no vídeo anterior sobre a fonte de tensão, aqui também vamos explicar somente o último estágio, o circuito estabilizador propriamente dito. Tenha em mente que numa fonte completa temos antes o estágio de transformação, de retificação e o de filtragem. Fonte de corrente estabilizada é o circuito que tem a função de manter um valor de corrente constante na saída, independentemente do valor da carga. Ela consegue manter também essa corrente constante na saída, mesmo havendo variações dentro de uma faixa de valores, logicamente, da tensão de entrada. É evidente que essas variações, tanto da tensão de entrada quanto da corrente de saída, estarão limitadas pelo circuito, ou seja, pelos componentes escolhidos para sua montagem, de acordo com valores estipulados no projeto. Mas nessa nossa abordagem, vamos nos ater apenas no seu funcionamento. Vemos aí seus circuitos básicos. Veja que ela pode ser montada com transistor NPN ou PNP. O funcionamento é o mesmo, diferindo apenas a polaridade das tensões na entrada e na saída. Esse tipo de fonte é empregada principalmente em circuitos onde a carga varia, mas a corrente não pode variar, como por exemplo instrumentos para controle de processos industriais, controle de motores, carregadores de bateria, entre tantos outros. Vimos na fonte de tensão regulada que se houver variação da carga, a tensão na saída permanece constante, mas a corrente varia. Nessa, veremos que se houver variação da carga, teremos a variação da tensão na saída, mas aí é a corrente que permanecerá constante. E quando usar uma ou outra? Bem, será a forma de controle dessa carga ligada à sua saída que definirá, quando usar uma ou a outra. Nota-se que esse tipo de fonte, a de corrente constante, essa que estamos estudando, é mais utilizada em situações mais específicas, ao contrário da fonte de tensão, mais amplamente usada em aplicações gerais, digamos assim. Vamos fazer nosso estudo em cima dessa fonte na configuração NPN. O circuitinho dela está sendo mostrado aí na tela, Já sabemos que na PNP só mudará as polaridades das tensões e os sentidos das correntes. O princípio de funcionamento dessa fonte se dá graças à estabilização da corrente de emissor do transistor, proporcionada pelo diodo Zener, que mantém uma tensão constante sobre o resistor de emissor, uma vez que Vz é VBE mais VRE. Como a gente está vendo aqui, o diodo Zener está garantindo uma tensão constante aqui nesse resistor de emissor, uma vez que o VBE também é constante. Então, VRE mais VBE dá Vz. Vou mostrar isso aí, esse circuitinho funcionando lá no nosso simulador. Então tá aí, pessoal? A gente acabou de falar que nesse circuito, o princípio de funcionamento é o seguinte: nós temos um diodo Zener que vai me garantir uma tensão constante desse ponto aqui a esse ponto aqui. Então, olha só, o que eu tenho na jogada desse ponto a esse? Eu tenho o resistor de emissor e tenho o VBE do transistor. Esse Zener está me garantindo uma tensão constante, tanto sobre esse resistor como no VBE do transistor. Então, se o valor desse resistor aqui é constante e a tensão sobre ele será constante, a corrente que eu tenho aqui no emissor será constante. Mesmo que aconteça variação na tensão aqui de entrada, ou mesmo que aconteça variação no valor da carga aqui. Eu coloquei aqui instrumentos, a gente vai monitorar aqui a tensão do diodo Zener, a gente vai monitorar aqui o VRE, e a gente está monitorando aqui o VBE do transistor.
E vamos ver se realmente essa corrente de emissor se mantém constante em várias situações aí. Primeiramente, eu vou começar variando a tensão de entrada. Esses valores que a gente vai ver aqui, eu vou anotar tudo numa tabelinha, depois a gente compara, ok? Então vamos lá. Eu estou inicialmente com uma tensão VE aqui de 20 volts e a carga aqui num valor intermediário. Vamos observar. Estou com Zener de 8,2, então ele está me medindo aqui 8,25. Eu tenho 7,48 sobre o resistor de emissor e 0,77 de VBE. Se você somar esse 0,77 com esse 7,48, vai dar os 8,25, obviamente. Bom, os 7,48 volts sobre esse resistor de 330 ohms aqui está me dando uma corrente de 22,7 mA. Corrente de emissor de 22,7 mA. Eu vou alterar o valor da tensão de entrada, esse VE aqui, para mais e para menos. E vamos observar essa corrente aqui. Ela vai ter que se manter praticamente constante, não é isso? Então vamos lá, vou aumentar para 25 volts. Pronto, está aí com 25 volts, nossa tensão de entrada é 25 volts. O Zener aqui variou 0,01, né? Estava 8,25, foi para 8,26. VBE continua com 0,77 e o VRE aumentou 0,02, né? Estava 7,48, foi para 7,50. Mas olha a nossa corrente de emissor aqui, olha, se manteve em 22,7 mA. Então eu aumentei 5 volts aqui na entrada, mas tudo se manteve igualzinho aí, né? É claro, né, pessoal, que esse aumento de 5 volts aqui vai ficar em algum lugar, mas daqui a pouco a gente vê, tá bom? Eu vou baixar agora aqui para 15 volts. Pronto, tá aí. VE agora vale 15 volts. Olha o Zener aqui, ó. Se manteve constante, né? Praticamente constante. 8,24. VRE 7,46. VBE continua 0,77. Então a corrente de emissora aqui, ó, 22,6. Se manteve constante, né? Praticamente constante. Era 22,7, agora está em 22,6. A gente considera que se manteve praticamente constante. Vamos ver uma outra situação agora, porque até agora a gente variou a tensão de entrada e vimos que essa corrente de emissor se manteve constante. Agora vamos fazer diferente, vamos manter uma tensão aqui na entrada fixa e vamos variar o valor da carga aqui para a gente ver como que essa coisa se comporta. Eu vou voltar aqui para 20 volts, que é um valor intermediário de tensão, e aí a gente trabalha lá com a mudança do valor da carga. Muito bem, voltei aqui para 20 volts, continuo com a carga aqui no valor intermediário, voltamos para o valor original que a gente tinha, né? Era a leitura que a gente fez aqui. A corrente está lá em 22,7 mA. O que eu vou fazer agora? Vou aumentar a carga. Vocês sabem que aumentar a carga significa diminuir a resistência, né? Então eu vou eliminar essa resistência aqui, tá legal? Então vamos lá, deixa eu mudar o valor da carga aí. Muito bem, olha lá. Zerei o potenciômetro. Vamos ver como que a coisa se comporta. Tá lá. Olha só, continuo tendo praticamente os mesmos valores aqui, né? Olha a minha corrente de emissor, que é o que nos interessa, né? 22,7 mA. Então, quando eu tinha uma carga intermediária, eu tinha uma corrente de emissor de 22,7. Coloquei a carga num valor máximo e a corrente de emissor continua 22,7. Coloquei aqui, olha, eu zerei essa resistência aqui. Aí você vai falar, professor, você não botou a saída em curto? Sim, botei a saída em curto. E o circuito continua funcionando normalmente. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso aqui. Por enquanto a gente só está tentando mostrar para vocês que a corrente de emissor se mantém constante em qualquer situação. Qualquer situação dentro dos limites, né, pessoal? Dentro dos limites desse transistor, dentro dos limites
da tensão Zener desse camarada aqui, de acordo com a variação que eu possa ter aqui na entrada. Tenho limites, né? Tenho limites. A gente está trabalhando dentro dos limites. Como eu disse, não está interessando para a gente agora determinar esses limites. A gente só está preocupado em ver como que essa coisa funciona. Bem, agora eu coloquei a carga aqui no valor máximo de resistência, ou seja, a carga mínima. E vamos ver como que esses valores se comportam. Olha lá, mesma coisa, né? O Zener 8,25, o VBE 0,77, o VRE em torno de 7,5 e corrente de emissor, que é o que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, está lá, continua com 22,7 mA. Então veja que a gente provocou variação aqui de 10 volts, né? 5 para mais, 5 para menos, a corrente se manteve constante. A gente variou a saída aqui desde da carga máxima, que é um curto, até a carga mínima, que é o valor de resistência desse potenciômetro aqui. E a gente está vendo que a corrente de emissor se mantém constante. Tem que se manter, né, pessoal? Se eu estou mantendo uma tensão constante sobre esse resistor e não estou mexendo com esse resistor, essa corrente só pode se manter constante. Então é aquilo que a gente acabou de ver lá no simulador, né, pessoal? E que a gente havia mostrado aqui para vocês. O Zener me garante uma tensão constante no VRE e no VBE. Se essa tensão se mantém constante e esse resistor aqui não muda o seu valor, essa corrente aqui de emissor só pode ser constante, né? Olha só. Corrente de emissor será constante porque a tensão sobre o resistor de emissor é constante e o resistor de emissor é constante. Vamos dar uma olhadinha, eu montei uma tabelinha aqui, olha, com os valores que a gente acabou de ler lá nos voltímetros e amperímetros do nosso simulador. Então, inicialmente eu mantive uma carga fixa, né? Deixei ela num valor intermediário. E eu mexi com o valor da tensão de entrada. Então, temos uma tensão de entrada variável. A primeira medida que nós fizemos, que eu estou chamando aqui de tensão normal, é quando eu tinha um VE de 20 volts. A gente obteve uma tensão Zener de 8,25, VRE de 7,48, um VBE de 0,77 e a nossa corrente de emissor foi 22,7 mA. Aumentamos a tensão para 25 volts. Se manteve constante, né? Praticamente constante. Ó. No Zener de 8,25 foi para 8,26, um aumento de 0,01 volt. Vocês sabem que eu sempre comento que o termo constante é muito forte, né? Não existe nada perfeito. Então, pequenas variações sempre ocorrem. Mas olha só, eu aumentei 5 volts na entrada. Que aumento de tensão eu tive lá no resistor emissor? 0,02 volts. Então, é praticamente constante. O VBS se manteve constante. E olha a corrente. Está interessante para a gente a corrente de emissor, né, pessoal? Porque, afinal de contas, essa fonte é uma fonte de corrente constante. Olha lá, a corrente de emissor se manteve exatamente no mesmo valor. Aí, o que eu fiz? Abaixei a tensão para 15 volts. Né? Quando eu chamo de tensão mais baixa aqui, é quando eu baixei lá para 15 volts. Está lá. VZ se manteve, VRE se manteve, VBS se manteve e a corrente de emissor se manteve constante, né? Saiu de 22,7 para 22,6. Isso não é nada insignificante, essa variação. Então, realmente, ó, houve variação para mais ou para menos na tensão de entrada, mas a corrente lá no emissor do nosso transistor se manteve constante. Muito bem, aí eu fiz uma outra simulação, né? Mantive uma tensão na entrada fixa, fixei ela lá em 20 volts e variei a carga, né? Deixei a carga inicialmente num valor intermediário, então a gente obteve esses valores aqui, que são esses mesmos, né? Estão na mesma condição, né? De trabalho. Então, olha só, com a carga média, potenciômetro bem no centro, corrente de emissor 22,7 mA. Aí eu coloquei carga máxima.
eu zerei o valor do potenciômetro lá de saída. Olha a nossa corrente. Se manteve em 22,7. Eu botei um curto na saída do circuito. E a corrente de emissor continua em 22,7 mA. Aí eu coloquei a carga mínima, né, o valor de resistência máxima do potenciômetro. E olha a corrente no emissor, 22,7. E por que essas correntes se mantêm constantes? Porque não mexe em nada, né, pessoal, nos valores de tensão. O VZ se mantém constante, seja lá o que aconteça, variação na carga, variação na tensão de entrada, o valor da tensão Zener se mantém constante. Se o Zener se mantém constante, ele vai manter uma tensão no resistor de emissor constante, seja variação na tensão de entrada, seja variação no valor da carga. E o VBE também se mantém constante. Então, se nada disso muda, não tem por que mudar a corrente de emissor. Por isso que ela se mantém constante. E é o segredo do funcionamento desse estágio regulador. Legal? A gente vai ver o resto do circuito, vai analisar várias outras partes, mas o segredo, o princípio de funcionamento da coisa é esse: manter uma corrente de emissor constante. O que mais poderia acontecer de diferente numa situação real? Além de variação na tensão de entrada e variação da carga? Nada, só se algum componente der defeito mesmo, mas em condições normais de funcionamento, tudo que poderia acontecer, a gente simulou aqui. Pessoal, só uma observação. Note que o nosso circuito ele está dado em configuração base comum. Esse é o primeiro circuito que a gente estuda onde o transistor está nessa configuração, né? Até agora, todos os que nós vimos, o transistor estava na configuração emissor comum, que eu disse que é a configuração mais usada mesmo. Por que esse aqui está na configuração base comum? Porque a entrada de tensão está se dando entre base e emissor. E a saída está se dando entre base e coletor. A corrente de saída, que é a corrente de coletor do transistor, né, no nosso circuito, ela será sempre menor do que a corrente de entrada, ou seja, a corrente de emissor. É o que a gente disse aqui, né? Corrente de coletor é menor que a corrente de emissor. Por que isso? Porque a gente sabe que corrente de coletor mais corrente de base é que dá a corrente de emissor. Então, com certeza, a corrente de emissor, que é a corrente de entrada, é maior do que a corrente de coletor, que é a corrente de saída. Vamos aproveitar e dar uma comprovadinha aqui no simulador. A gente vê que realmente essa corrente de saída, a corrente de coletor, é menor do que a nossa corrente de entrada, que é a corrente de emissor. Essa diferença vai ser muito pequena, né, pessoal? A gente sabe que a diferença entre a corrente de coletor e a corrente de emissor é a corrente de base. E a gente sabe que a corrente de base é muito pequenininha, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha, eu estou alimentando com 20 volts, o nosso VE é 20 volts, eu estou com a carga aqui num valor intermediário. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, corrente de emissor 22,7, corrente de coletor 22,6. Isso significa que a gente tem aqui uma corrente de base de 0,1, que é a diferença de 22,6 para 22,7. Vou colocar a carga aqui no valor máximo. Continua a mesma coisa. Corrente de saída menor que a corrente de entrada. Vou colocar a carga aqui no valor mínimo. Pronto, olha lá. Aumentou um pouquinho só a diferença, mas ela continua sendo menor do que a corrente de entrada. Vamos voltar aqui para o valor intermediário, pronto. Agora vamos mexer aqui no valor dessa tensão de alimentação. Vamos ver se muda. Vou aumentar de 20 para 25 volts. Pronto. Estou aplicando aqui na tensão de entrada de 25 volts. Aí, ó. Corrente de saída continua um pouquinho menor do que a corrente de entrada. Vamos abaixar isso aqui, vou abaixar agora para 15 volts. Pronto. Tensão de entrada 15 volts e não se alterou nessa situação. Corrente de saída continua menor do que a corrente de entrada. Não tem como, né, pessoal? Corrente de saída é a corrente de coletor, a corrente de entrada é a corrente de emissor. Então, qualquer que seja a situação, a corrente de entrada, a corrente de emissor, sempre vai ser maior do que a corrente de coletor.
Existe então uma relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada, ou seja, entre IC e IE. E a essa relação entre o valor da corrente de saída e a corrente de entrada, a gente dá o nome de parâmetro alfa, que é sempre um valor menor do que 1, né, pessoal? Porque esse parâmetro alfa é a relação entre IC e IE. E a gente sabe, comprovou agora mesmo, que IC vai ser sempre menor do que IE. Então, o parâmetro alfa será um valor numérico, e esse valor numérico será sempre menor do que 1. Agora tem uma coisa, pessoal. Nós temos uma corrente que passa aqui pela carga. Essa corrente é constante. Porque se IE é constante, a gente viu que o VBE é constante, isso vai me manter um IB constante. Se IE e IB são constantes, IC vai ser constante. E ela vai ser constante em qualquer situação, como a gente já viu. Caso aconteça variação na tensão de entrada, caso aconteça variação na carga. Mas aí a gente tem que observar o seguinte: se eu tenho uma corrente que passa por essa carga, que é constante, mas essa carga varia, você concorda que eu vou ter variações de tensão nessa carga, de acordo com a variação da carga? Sim. Então, a variação da carga provocará diferentes valores de queda de tensão sobre essa carga. O valor de tensão nessa carga aqui, então, que é o valor da tensão de saída, será sempre, então, o produto da resistência da carga, o valor da carga, pela corrente. Então, a tensão aqui na saída depende da carga. Podemos, né, pessoal, ter até 0 volt nessa tensão aqui de saída. Desde que o valor da minha carga aqui seja 0, se eu botar um curto aqui nessa saída, eu vou ter 0 volt. Como a gente comentou um pouquinho atrás aí nesse vídeo, né? Oh, isso não vai trazer problema? Não. O transistor aqui, através do seu VCE, vai segurar essa bronca. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Vai dar até para a gente ver isso aí acontecendo lá no nosso simulador. Vamos dar uma comprovada nisso que a gente acabou de falar. Então, a gente disse que se eu mantiver essa carga aqui constante, com uma corrente que passa por ela, que é a corrente de coletor, corrente de saída, né? É constante também, a tensão sobre ela vai se manter constante. Corrente constante, resistência constante, tensão constante. Se a gente variar essa carga para mais ou para menos, a tensão aqui vai variar, claro. Mas tem uma outra condição que pode acontecer também. Eu vou começar por ela, aliás. Vou manter essa carga aqui constante e vou fazer uma variação nessa tensão de entrada aqui, no nosso VE. Se acontecer uma variação de entrada aqui, pessoal, a gente sabe que a tensão aqui vai ser constante, porque eu não vou estar mexendo com a carga. Então, essa tensão é constante. A gente já sabe que a tensão em cima desse resistor de emissor aqui, o nosso VRE, é constante. Porque o Zener está me garantindo uma tensão constante sobre esse resistor aqui. Então, se eu aumentar ou diminuir aqui, como aqui é constante e aqui é constante, esse aumento ou essa diminuição na tensão de entrada só pode ser compensado aqui pelo VCE do transistor. Eu vou começar com 20 volts, vamos ver os valores, depois eu vou aumentar para 25, depois eu diminuo para 15. Esses valores eu vou anotar numa tabelinha e depois a gente faz a comparação. Combinado? Muito bem, então olha só, com 20 volts eu tenho na saída 5,64 volts, tenho um VCE de 6,88 e um VRE de 7,48. Muito bem. Vou aumentar a tensão aqui na entrada e ver o que acontece com esses valores. Então tá aí, aumentei para 25 volts. Olha só, a saída continua a mesma coisa, né? De 5,64 foi para 5,65. Aqui de 7,48 foi para 7,5. Constante, né? Olha o VCE. Aumentou 5 volts aqui no VCE. Então, 5 volts que a gente aumentou aqui na entrada está sendo compensado aqui pelo VCE. Vou diminuir agora para 15 volts. Vamos dar uma olhadinha. Pronto, com 15 volts. Olha só, a saída continuou praticamente a mesma coisa, 5,62. VRE também, 7,46. E olha só o VCE, caiu para 1,92.
Então, essas variações aqui que eu tenho realmente aqui no VE está sendo compensado aqui pelo VCE do transistor. Vamos para outra situação agora. Vamos manter uma tensão de entrada constante e vamos variar a carga. Então tá aí, voltei a entrada aqui para 20 volts. Nossa carga no valor intermediário. Pronto, a nossa tensão de saída 5,64. VCE de 6,88, VRE de 7,48. Muito bem, eu vou colocar a carga num valor máximo. Vou zerar essa resistência aqui. Ó. Pronto, olha só quanto que eu tenho na saída. 0 volt. Eu tenho um curto aqui nessa saída, né, pessoal? Então eu tenho 0 volt na saída. Tudo bem, olha, VRE continuou 7,49, em torno de 7,5. E olha o VCE para onde que foi. 12,5. Se eu somar esses três valores, 0 mais 12,5 mais 7,5, tem que dar os 20 volts. Lei de Kirchhoff, né? Estou vendo a tensão nessa malha externa aqui. Muito bem. Lembra que eu falei que eu posso até pôr um curto aqui? Posso, tá? Olha lá, o transistor está segurando a bronca. Fontezinha boa para aluno utilizar, né? Pode botar um curto na saída que não acontece nada, né? Que beleza. Bom, vamos diminuir o valor dessa carga. Vou colocar o valor máximo de resistência. Pronto. Olha só a tensão na saída. Foi para 11,3. Olha só, eu estava com 0 volt aqui na carga máxima, quando eu tinha um curto. E agora, quando eu fui para o valor máximo de resistência aqui do potenciômetro, a minha tensão aumentou para 11,3. Então, a tensão de saída varia em função do valor da carga? Sim. Olha só o VCE aqui, ó, caiu para 1,26. Mas se você continuar somando esses três valores aqui, tem que dar o valor da tensão de entrada. É aquilo que a gente tinha falado, né? O valor da tensão de saída vai ser sempre o produto da resistência da carga vezes a corrente da carga, a corrente de coletor. Se eu aumento ou diminuo a carga, eu aumento ou diminuo a tensão sobre a carga, que é a nossa tensão de saída. Então está aqui, né, os valores que a gente leu lá na simulação. Primeira situação, quando eu variei a tensão de entrada e mantive a carga constante. Olha só. Primeira situação que eu chamei de tensão normal, eu tinha 20 volts no VE. E uma tensão de saída 5,64. Olha o VCE do transistor aqui, 6,88. Arredondando 6,7. Aí a gente aumentou a tensão de entrada para 25 volts. Ó, o VRS se manteve constante, a tensão na saída se manteve constante e olha o nosso VCE. Foi para 11,8. Então, aumentou a tensão na entrada. Esse aumento na tensão de entrada ficou no VCE do transistor. Aí a gente foi e diminuiu a tensão. Baixamos a tensão de entrada para 15 volts. VRE continuou a mesma coisa, em torno de 7,5. Tensão de saída continuou a mesma coisa, em torno de 5,6. E olha o VCE, caiu para 1,92. Então, esses 5 volts que a gente diminuiu lá na entrada, quem fez essa compensação foi o VCE do transistor. Na segunda situação, a gente manteve uma tensão de entrada constante e variou a carga. Então, a gente manteve sempre os 20 volts aqui na entrada. Então, olha só, o valor médio da carga, o potenciômetro lá na posição intermediária, eu tinha a tensão lá na saída de 5,64. Olha o VCE, 6,88 e um VRE de 7,48. Somando esses três aqui, tem que dar esse, né, pessoal? Vocês já sabem disso. Aí, o que eu fiz? Aumentei a carga para o seu valor máximo. Coloquei em 0 ohm, coloquei um curto. Olha para onde foi a tensão de saída, 0 volt. Tensão no VRE continuou lá em torno de 7,5 e olha só, o VCE foi para 12,5. Você somar 12,5 com 7,5 vai dar os 20. Aí a gente diminuiu a carga, né? Aumentou o valor de resistência da carga. Foi para o valor máximo de resistência que a gente tinha lá no circuito. Olha só, tensão lá na saída foi para 11,3 volts. O VRE continuou a mesma coisa, 7,48. E olha o VCE, caiu para 1,26. Tá certo? Então, se você somar VRE mais VCE mais VS,
tem que dar o VE em qualquer situação. E está dando. Então, realmente, o nosso circuitinho está funcionando bonitinho. É bom a gente notar, né, pessoal, que nesse tipo de circuito, não é a carga que está definindo o valor da corrente de saída, não é verdade? Quem que está definindo o valor da corrente de saída? O resistor de emissor. Claro que em função do valor de tensão do diodo Zener, né? Olha só, essa corrente aqui é definida pelo valor desse resistor e da tensão que eu tenho sobre ele. Então, essa corrente aqui, que é a corrente de saída, né? A corrente de saída vai ser uma merrequinha, um pouquinho menor que essa, mas vai ser constante. Depende do valor desse resistor e da tensão sobre ele. Agora, a tensão sobre ele depende do valor da tensão desse Zener, né? Se eu colocar um Zener de 6 volts, eu vou ter uma corrente aqui. Se eu colocar um Zener de 15 volts, eu vou ter um outro valor de corrente. É isso que a gente está falando, né? E nesse tipo de circuito, a corrente de saída não depende da carga. Você viu que nós sabemos a carga do jeito que a gente quis sair do mínimo até o máximo e a corrente que se manteve constante. Então, essa corrente de saída é definida aqui, ó. A tensão sobre esse resistor, e a tensão sobre esse resistor aqui vai depender do Zener e do valor desse resistor. Tanto as variações da tensão de saída como as variações da tensão de entrada são compensadas pelo transistor, como a gente acabou de ver, através do seu VCE. Então aqui a gente tem um circuitinho com todas as tensões e correntes que se estabelecem sobre ele quando da sua alimentação. Aqui a gente não representou o resistor de carga. É claro que precisa uma carga aqui, né, pessoal? Senão o transistor não vai estar polarizado corretamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quais os dois principais critérios de escolha de um transistor para montar esse circuito aqui? Eu tenho que escolher um transistor que comporte a corrente de coletor, né, a corrente de saída desejada. E qual outro critério de escolha do transistor? O VCE. A gente viu que variando a carga ou variando a tensão aqui na entrada, o VCE desse transistor vai aumentar ou diminuir. Então, eu tenho que escolher um transistor cujo VCE O, né, o VCE com a base aberta, comporte essas variações de tensão que vai ocorrer aqui no seu VCE. As variações da tensão de entrada aqui, né, pessoal? Eu vou voltar um slide aqui, ó. As variações dessa tensão de entrada aqui vai provocar variação nesse resistor aqui, ó. Esse resistor RS, funcionando como um resistor de base, né? Por quê? Olha só, se eu olhar essa malha aqui, ó, eu vou ter que VE, vai ser VZ mais VRS. Se a tensão de entrada aumentar ou diminuir, como VZ permanece constante, esse VRS vai aumentar ou diminuir. Agora, por esse resistor passa uma corrente, que a gente está chamando de IRS. Essa corrente, então, vai aumentar ou diminuir de acordo com o aumento ou diminuição da tensão sobre esse resistor. Essa corrente IRS está saindo desse nó, e nesse nó está entrando IB e IZ. IB é constante, praticamente constante, né? Então, isso significa que se a tensão de entrada aumentar ou diminuir, essa corrente IRS vai aumentar ou diminuir. Como IB é constante, quem tem que aumentar ou diminuir para compensar isso aí é a corrente do Zener. Então, essa corrente IRS, que está saindo desse nó, é a soma de IZ mais IB, que é constante. Como IB é constante, se IRS aumenta, IZ aumenta. Se IRS diminui, IZ diminui. Vamos até dar uma comprovadinha nisso aí lá no nosso simulador. Olha só, está aí o nosso circuito. Coloquei aqui vários instrumentos para a gente monitorar a tensão no Zener, que a gente sabe que se mantém constante, né? Estou monitorando essas três correntes que a gente acabou de falar, o IB, o IZ e o IRS, e a tensão aqui sobre o resistor RS. Então a gente disse que se aumentar esse valor de tensão aqui, vai aumentar a tensão sobre RS. Se aumenta a tensão sobre RS, vai aumentar essa corrente IRS.
Como IB é constante, vai aumentar essa corrente aqui do Zener. Olha só, IRS está valendo 21 mA. Corrente de Zener, 20,9. Então a gente tem uma corrente B aqui de 0,1. Vamos arredondar aí, 0,1 mA. Eu vou aumentar essa tensão aqui para 25 volts. Se eu aumentar essa tensão aqui, tem que aumentar essa tensão aqui no RS? Tem. Então vai aumentar essa corrente aqui? Sim. Como o IB vai se manter praticamente constante, vai ter que aumentar a corrente aqui no Zener. Vamos ver se isso é verdade. Então tá aí, com aumento para 25 volts, olha só, a tensão aqui aumentou para 16,7, a corrente IRS aumentou para 29,9, a corrente B se manteve constante lá em 0,1 e a corrente de Zener aumentou para 29,8. Então, aumentando a tensão de entrada, aumentou a queda de tensão sobre o resistor RS, consequentemente aumentou a corrente que passa por ele. Como a corrente de base se manteve constante, a corrente de Zener aumentou, para que a igualdade nesse nó aqui seja verdadeira. Vamos diminuir a tensão de entrada agora. Então tá aí, ó, diminui para 15 volts, o VE. Olha a tensão aqui em cima desse resistor RS, caiu para 6,7, 6,76. A corrente caiu para 12,1. A corrente aqui do Zener caiu para 12. 12,1 para 12 dá o 0,1 lá do IB. Então é isso. Aumenta a tensão de entrada, aumenta a tensão no RS, aumenta IRS, aumenta IZ. Diminui a tensão de entrada, diminui a tensão sobre RS, diminui IRS, diminui IZ. A variação na carga não vai interferir em nada nessa malha aqui, né, pessoal? Porque a tensão sobre esse resistor aqui, ó, tem nada a ver com a tensão sobre a carga, né? Tem a ver com a tensão de alimentação, com a tensão Zener e o valor desse resistor. Eu não estou mexendo nem com o Zener, nem com esse resistor. Então, se eu aumentar ou diminuir a carga, vai continuar a mesma coisa. Essas correntes aqui não se alterarão, tá certo? Eu vou colocar a carga no valor máximo. Olha lá, continua a mesma coisa, 20,9, 21,0. Vou colocar a carga no valor mínimo. Olha lá. Também não alterou nada, continua a mesma coisa. Então, a carga não interfere no valor dessa corrente no diodo Zener, ok? Então era isso, pessoal, que a gente queria comentar com vocês aí sobre esse estágio estabilizador de corrente, utilizado em algumas situações especiais, então, em fontes de alimentação. Até uma próxima.